famílias são muito heterogêneas em classes de renda. E, em geral, quando se projeta resultados econômicos, projeções, em geral isso é feito de forma agregada, como o PIB, o emprego, a renda agregada, e pouco se olha, de fato, para essa heterogeneidade entre as famílias. Então, o nosso objetivo foi avaliar como que um cenário potencialmente recessivo, que é o que se espera a partir da disseminação desse vírus, né, e dos seus efeitos econômicos, dos seus impactos econômicos, dada a paralisação das atividades, dada uma queda nas exportações, e assim por diante, o que se espera é que ocorra um efeito heterogêneo entre as famílias. No nosso estudo, a gente observou que as famílias de classe mais baixa, que recebem de 0 a 2 salários mínimos, são mais impactadas do que a média. O impacto maior nas classes mais baixas já era esperado, é um impacto que vem, de fato, do mercado de trabalho e da composição de rendimentos das famílias. Isso porque famílias de classe mais baixa, elas têm uma menor diversificação dos seus rendimentos. Elas têm renda prioritariamente do trabalho e renda de transferências, enquanto famílias de classe mais alta recebem remuneração de dividendos, por exemplo, renda de investimentos, poupança. Então, naturalmente, famílias que têm a renda, a maior parte da renda composta por rendimento do trabalho, terão um impacto mais pronunciado. Um segundo ponto é o setor que essas famílias estão principalmente alocadas, onde essa mão de obra está alocada. Existe uma concentração de famílias de classe mais baixa trabalhando no setor de serviços, principalmente informais ou autônomos, mas principalmente informais. E por ser uma mão de obra menos qualificada, que em geral tem um nível de escolaridade mais baixo, nós temos que essas famílias se concentram nas ocupações de serviços básicos. E o setor de serviços, como a gente já está observando, é o setor mais impactado, pelo menos nesse primeiro momento, é um setor que vai ser muito impactado pelo que está acontecendo, exatamente por conta da paralisação das atividades, como a gente já está observando. O consumo das famílias é um componente muito importante do PIB, e nós temos que a maior parte das nossas famílias estão concentradas na base da distribuição. Então, a gente tem um número muito grande de famílias que recebem de 0 a 2 salários mínimos, e um número pequeno de famílias que recebem quantias muito elevadas em relação a salário. Então, a nossa distribuição, as pessoas estão concentradas na base. E essas famílias que recebem uma menor remuneração, elas tendem a gastar a maior parte da sua renda. Isso porque, de fato, não sobra para poupar, para fazer investimentos. Então, quando a gente tem que o impacto... já que o impacto nessas famílias é maior, é 20% maior que a média, e essas famílias consomem a maior parte da renda, essas famílias serem mais afetadas faz com que o impacto no PIB seja mais pronunciado, seja maior. Porque nós estamos falando da maior parte da população, de uma grande parte da população, e estamos falando também de uma população que consome muito. A renda vai cair, muitas pessoas vão ficar desempregadas, e aí, no caso, o governo deve atuar garantindo a renda dessas famílias, exatamente por uma questão humanitária, para a gente, de fato, não deixar que muitas famílias tenham dificuldade até mesmo de comprar alimentos, e também para evitar o impacto recessivo demasiado, como eu disse, por conta desse. Mas a primeira questão, de fato, é que o governo ele precisa evitar uma catástrofe social mesmo, do ponto de vista humanitário, e também evitar que se forme tensões sociais muito grandes, porque se essas pessoas passarem a enfrentar muitas dificuldades, a tendência é que a gente tenha, de fato, uma tensão social muito grande. Por isso que o governo deve atuar garantindo a renda para essas famílias.